1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 10º. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o que eu estou falando? Oh meu Deus, estou nervoso, irmão, vocês perceberam ou não? 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do 2º versículo ao 10º. Antes de lermos o texto, eu queria que vocês entendessem o que vai no meu coração nessa manhã. Eu tenho visto aqui desde ontem que cheguei a resposta de oração de um jovem pastor, que sou eu, apesar da aparência. Sou pastor há pouco tempo e tenho militado aos pés do Senhor, pedido para que o Senhor mostre algumas coisas. E parece que a palavra de Deus nos dá alguns indícios de que nós estamos no caminho certo, que estamos fazendo o Senhor Deus sorrir com a nossa atuação. Essa é uma das porções em que Deus diz que há algumas coisas que são belas aos olhos dele. Apocalipse vai elogiar duas igrejas que não têm nenhuma crítica, e o Senhor dizendo: eu me agrado da obra de vocês. É esse o contexto que está no meu coração desde que recebi o convite para estar aqui, porque essa é a porção que o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que ele não conheceu tão bem. Atos 17 vai dizer que Paulo teve 3 encontros apenas com essa igreja, e 3 encontros foram suficientes para o Paulo entender o tamanho do amor de Deus e a glória de Deus para um povo, para uma comunidade. 3 encontros foram suficientes. Estamos falando de um grupo de formandos que se dedicou por 1 ano, pelo que eu entendo, pastores, é isso? 1 ano. 1 ano de dedicação. E o Senhor Deus está dizendo para nós essa manhã que é mais do que suficiente apenas um encontro, é necessário apenas um encontro real com a sua palavra. E agora, impelidos nessa motivação que está no meu coração, de que Deus se agrada daquilo que temos feito aqui nesta cidade, amém? Eu queria que você lesse comigo esse texto então. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos nada, necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para o servirdes, a Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor, eu te louvo por essa manhã, te agradeço por este privilégio, peço que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, a palavra que destaca no meu coração nessa manhã e por alguns dias é essa expressão do apóstolo Paulo olhando para essa igreja que ele teve 3 encontros apenas, registrado em Atos 17, como já disse, e a expressão que chama a minha atenção nessa manhã é o apóstolo Paulo dizendo para uma igreja:
Olha só a fama de vocês, a obra de vocês, a fé de vocês, a operosidade da fé de vocês, a alegria com que vocês militam na tribulação, o jeito com que vocês procedem entre vocês, chegou de tal forma, não só na Caia como na Macedônia, ao ponto de eu não ter nada para acrescentar a vocês. Essa é a expressão do apóstolo Paulo dizendo: não há nada a ser dito, nada a ser acrescido. Essa é a expressão que está no meu coração nessa manhã, irmãos e irmãs. Eu não sei você, mas eu, na minha busca pessoal como pastor, na minha busca pessoal como cristão, eu tenho tentado buscar essa expressão, dizer assim: Senhor, eu quero te servir, como cantamos aqui, tudo entregarei, farei o melhor que puder. E ainda assim, eu não sei você, mas eu olho para mim e penso: Senhor, como estou distante de me tornar um varão à estatura de Cristo Jesus. Como me sinto limitado, como me sinto fragilizado diante das circunstâncias da vida. E o apóstolo Paulo escreve para uma comunidade inteira dizendo: não há nada para ser acrescentado. Quando eu olho para essa expressão, o meu coração e os meus olhos se fecham e diz: Senhor, o meu coração se abre, os meus olhos se fecham e diz: Senhor, quero atingir essa maturidade. E aí, irmãos e irmãs, não os conheço tão bem, mas percebo aqui uma motivação linda do que o Senhor Deus tem feito nessa cidade, porque a fama de vocês tem se estendido pelo Arraial Presbiteriano. O presidente da igreja falou: Marcos, vai lá e vê o que eles estão fazendo de bom. E aqui, irmãos e irmãs, eu queria distinguir duas coisas dentro desse texto. Quem são esses que não tem nada a ser acrescentado? E quais são aqueles que precisam ajustar a sua rota? O texto está dizendo para mim e para você que o apóstolo Paulo está falando desses em que não há nada a ser acrescentado, nada a ser modificado, e sim continuar perseverante. Irmãos, eu tenho percebido nesses dias que a perseverança é algo maravilhoso e uma exigência do nosso Deus. Quantas e quantas famílias eu tenho percebido que diante das adversidades, das tribulações, das lutas, estão desestimuladas, desistindo, e Deus está dizendo para nós: precisamos perseverar. A perseverança é uma exigência do nosso Deus. Então quem são esses? Os versículos 3 até o versículo 6, 7, o Paulo está dando as referências. Quem são esses que não tem nada a ser acrescentado? São esses da operosidade da vossa fé. E aqui, irmãos, eu poderia ficar uma manhã inteira falando sobre fé. Fé é um assunto que me recorre muito tempo. Fé é esse lugar que a gente acha que entende, que a gente acha que conhece, mas a gente tem dificuldade quando as coisas não são tão tangíveis. O apóstolo Paulo está falando da operosidade da fé, e você, irmão, irmã, que milita, que caminha com fé, o Senhor Jesus está dizendo que não há nada a ser acrescentado. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã é que você que caminha com fé, Deus se agrada do seu culto. Quando é que eu tenho fé, pastor? Eu tenho fé, irmão, tenho fé, irmã, quando eu olho para uma situação e essa situação parece não caber na minha razão, parece não caber na minha lógica, mas ainda assim eu avanço, confiando naquele que começou a boa obra. Esse é aquele que não há nada a ser acrescentado. O apóstolo Paulo vai falar do amor mútuo que há, da esperança, da abnegação de amor. O apóstolo Paulo está dando do versículo 2, 3 até o versículo 7, várias características de pessoas em que não há nada a ser acrescentado. E talvez você olhe para essas características, dizendo, por exemplo: será que eu tenho convicção da minha eleição? E aí nós aqui reformados, nós pessoas que estamos buscando uma espiritualidade correta, coerente, a gente começa a olhar e dizer assim: Senhor, me dá certeza dessa convicção. E a gente olha e a gente vai oscilando às vezes por causa das tribulações, das confusões que vão surgindo nos nossos dias.
E o apóstolo Paulo está olhando para essa igreja dizendo: essas características, você que sabe das promessas, que sabe do Deus a quem você serve, da operosidade da fé, da abnegação do amor, do poder no Espírito, da plena convicção. E o apóstolo Paulo então está elencando estas características desses, que não há nada a ser acrescentado. Irmão, irmã, essa é a primeira parte do que eu queria falar com esta igreja nessa manhã, com os pastores. Eu queria dizer para vocês, estou numa região urbana, Grande São Paulo, a dificuldade grande das pessoas se agregarem, congregarem, entenderem a razão da sua fé. E Deus está abençoando essa região, saibam disso. Ao olhar aqui, uma pessoa que vem de fora, olha para cá, estou levando para a minha cidade um impacto muito grande, de poucas horas aqui com os irmãos, dizendo: Senhor, vale a pena te servir, vale a pena ver o que o Senhor é real, que o Senhor é fiel. Amém, igreja? Amém. Que você tenha essa convicção, essa é a primeira coisa, que você seja esse: pastor, mas eu não consigo. Porque aí, irmãos, o segundo momento, o que acontece nessa igreja de Tessalonicenses, e a gente vai perceber até o final da carta, e a segunda carta que o apóstolo Paulo tem que escrever, sabe o que acontece conosco? O que acontece é que a gente, diante da bênção, diante da grande ação de Deus, a gente corre alguns riscos. E Deus tem ministrado no meu coração, na minha região, para dizer: cuidado, cuidado com a bênção pode ser um lugar que afunda o barco. Na pesca maravilhosa eles pegaram grande quantidade de peixes, e de repente o barco quase afunda. E aqui a segunda coisa que eu queria dizer para os irmãos e para as irmãs nessa manhã, é que neste grupo de pessoas em que não há nada a ser acrescentado, começou a acontecer na igreja de Tessalonicenses uma vaidade espiritual. Esses irmãos começaram a se sentir bem com o agir de Deus, e nós devemos nos sentir bem, mas nós não podemos abandonar o temor, o tremor, a responsabilidade, a santidade, o jeito de nos achegarmos à casa do Senhor, o jeito de nos comunicarmos, de andarmos como família, como povo do Senhor Jesus. E essa igreja então começa a tropeçar numa coisa chamada vaidade espiritual. E essa é a segunda coisa, porque esses que não têm nada a ser acrescentado são pessoas que olham para o agir do Senhor com muita serenidade, com muita humildade, e esse povo começou a ter ali a sua vaidade. Você pode ler depois na sua casa, eu sei que aqui a igreja tem uma conduta de leituras, mas vale o exame desse texto, em que a igreja de Tessalonicenses começa a se sentir confortável no seu lugar de abençoados. E a segunda coisa que eu quero dizer para você nessa manhã é: nunca sabemos o suficiente, nunca experimentamos toda a plenitude do agir de Deus sobre nós aqui. Cristo Jesus nos salvou, Cristo Jesus tem caminhado com a sua igreja, mas a gente não pode racionalizar o agir de Deus, a gente não pode simplesmente encaixar Deus em alguns formatos. E aqui o que está acontecendo com a igreja de Tessalonicenses é essa vaidade espiritual, esse olhar de dizer: não, Deus funciona só assim, Deus se encaixa só assim. E a segunda coisa então, irmão, irmã, que eu quero dizer para você nesta manhã, é para que nós atentemos o nosso olhar, para que não caiamos em vaidade espiritual. Que haja sobre nós essa expressão do apóstolo Paulo dizendo: vocês são um povo, você é uma pessoa, um servo de Jesus, em que não há nada a ser acrescentado. Amém, igreja? Meu coração olha para esse segundo momento, dizendo assim: Senhor, quando é que eu sou vaidoso espiritual? E aí, irmãos, a gente pode olhar várias situações. Às vezes, falando da minha região, na minha região a gente conhece algumas pessoas que dizem assim: eu sou abençoado, pastor, os filhos estão bem formados, a esposa está bem, a vida está boa, e a gente começa a não mais valorizar esses momentos na presença do Senhor.
Começa a não mais entender que Deus é o Deus das pequenas coisas, o Deus que vem nos proporcionando a cada manhã a sua misericórdia. Essa é a segunda expressão que eu queria trazer para os irmãos essa manhã, dentro de que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem são esses que não há nada a acrescentar? São esses que caminham debaixo do poder de Jesus, caminham de acordo com a glória do Senhor, tudo para a glória. Eu vi aqui o tema do acampamento, tudo para a glória. Como é essa expressão? O que quer dizer isso? E aí o apóstolo Paulo então dá o segundo momento dizendo, olha, cuidado com a virtude, cuidado com a vaidade, alegria na tribulação, alegria no Espírito Santo de Deus, de sorte a tornar-te, versículo 7, de sorte a tornar-te modelo para todos os cristãos. A pergunta que fica sobre o meu coração é: qual modelo nós temos nos tornado por onde passamos? Na minha infância, mamãe, quando queria me assustar, ela usava da própria igreja algumas pessoas para dizer, você está parecendo o fulano. E ela sabia que aquilo me ofendia, porque o fulano era uma péssima expressão da nossa comunidade. O apóstolo Paulo está falando para nós, aos pés do Senhor Jesus, entender e buscar essa máxima. Quando João vai escrever as cartas do Apocalipse, aquelas igrejas em que ele diz, o Senhor Jesus só tem elogios acerca de mim, acerca de você, que essa seja a nossa busca, que essa seja a nossa expressão. Aos que estão se formando nessa manhã, que expressão maravilhosa. E eu não sei você como estudante, mas eu como estudante sempre me sinto o pior da turma, sempre acho que preciso ler mais, sempre acho que não li o suficiente, e que essa seja a atuante da nossa busca no Senhor. Por fim, irmãos, por fim, irmãs, eu queria encerrar com essa expressão que eu estou aqui sendo quase prolixo, que nós sejamos, pastores, irmãos e irmãs, essa igreja, esse pastor, esse ministério, esse grupo de pessoas em que Jesus e o Espírito Santo diz, não há nada a acrescentar, persevere, continue, não desista. Salmista, Salmo 73, o salmista olha e fala, Senhor, não vale a pena ser justo, o ímpio faz o que quer e nem crise de consciência ele tem, e o Senhor o chama e leva para tabernáculos eternos, dizendo para ele, olha, não olhe para o que é efêmero, não olhe para o que é tão passageiro, persevere. Irmãos, o que está assim ardendo no meu coração nesses dias é olhar para famílias quebradas, jovens desistindo, pessoas caminhando por mais rápido, para o atalho, e Deus está dizendo para nós, vale a pena a perseverança. A perseverança é um mandamento do Senhor. Perseverem, fiquem firmes, e ao que permanecer fiel receberá do Senhor esses elogios, essa porção e esse reconhecimento de que não há nada a ser acrescentado. Se nessa manhã, irmão, irmã, formando-se, o seu coração acha que ainda precisa melhoria, persevere. Se você acha que não há nada para melhorar, você diz, é comigo essa palavra, eita, estou bem nisso, é comigo. Cuidado com a vaidade. A todos nós, que o Senhor Jesus seja o reflexo dele próprio, caminhando na igreja. Essa é a minha oração, irmãos, irmãs, que o Senhor Deus encontre na sua família, no seu ministério, por onde você passar, essas palavras, que a fama de vocês não ficou só restrita ao ambiente de culto, ao ambiente litúrgico, mas repercutiu por todo lugar, um povo em que não há nada a ser acrescentado. Minha oração nessa manhã, minha gratidão nessa manhã, pelo que vi, pelo que seguirei orando por uma igreja como essa de vocês. Que dia agradável, que tempo precioso do Senhor Jesus, que a presença dele permaneça nas nossas relações, em nome de Jesus.